Olá, meu nome é Leonardo Gamarra e hoje eu vim explicar um pouquinho aqui de como funciona o código do nosso trabalho, em que a gente tem que vender tickets de passagens aéreas. Então aqui a gente começou importando só 3 pacotes. Primeiro o scanner, que é para pegar o input do usuário, ou de algum arquivo, que é o que a gente vai usar aqui também. O file, que é para conseguir pegar o input de algum arquivo. E o print string, que é para a gente conseguir jogar todos os dados do nosso programa para algum arquivo, para posteriormente, quando abrir de novo, a gente já ter todos os dados salvos lá, sendo importados para o programa e tudo funcionar normalmente. Tá? Então aqui a gente começa o nosso método main mesmo do programa. Né? Dá para ver que a gente cria aqui um novo file, que é o output, que vai ser também o nosso input, porque é o que a gente salvou já anteriormente. Um scanner só para o file in, que seria o nosso output txt. E um scanner in, que é para exatamente o que o usuário estiver digitando aí, conseguir dar os comandos no programa. Depois a gente tem algumas strings, que são algumas arrays de string, que vão ter alguns elementos que são usados para caso a gente não tenha salvo nada anteriormente, ele vai gerar voos aleatórios para a gente conseguir utilizar o programa e dar uma simulada como funcionaria realmente numa esfera real, assim, de aviação em algum aeroporto. Depois a gente tem aqui, a gente está declarando uma array que se chama flights e ela vai ser do objeto aircraft. Né? Depois eu mostro exatamente cada um dos objetos aqui, o código. Mas isso enquanto eu for mostrando o código principal, mesmo o main, quando eu tenho algum método que chama o objeto, eu já vou direto ali no código e mostro e explico mais ou menos como funciona. Então, aqui ó, eu acho que vou começar pela outra parte, né? Porque aqui a gente cairia caso a gente já tenha algo salvo no arquivo, né? E aqui eu quero começar o output.txt vazio, pra gente mostrar primeiro ele gerando novos voos, e depois a gente salvando esses voos no nosso arquivo e testando a parte que ele importa os dados do arquivo aqui, pra gente continuar mexendo nele. Então, ó, caso a gente não tenha nada no nosso arquivo de output, ele vai estar gerando novos voos. Então, como é que ele faz isso, né? É bem simples mesmo. Né? Primeiro, como a gente tem que ter no mínimo 3 voos, e eu tava pensando, tá, a gente pode fazer 3 voos, mas se forem 3 voos, sempre só vai aparecer 3 voos ali. E aí, sei lá, eu acho que fica meio sem graça. Então, eu queria algo mais, que, sei lá, cada vez pudesse vir algo diferente. Então, como é que funciona o nosso total flights aqui? Primeira coisa que a gente faz é gerar um número com vírgula aleatório. Depois que a gente faz isso, a gente multiplica ele por 10. E depois a gente usa esse outro comando aqui do método do math, que é o ceil, que ele vai levar para o ceiling, né, do número. Então ele vai pegar um número com vírgula e vai arredondar ele para o mais próximo que for superior a ele. Então, por exemplo, 0,5 vai virar 1. Aqui, então, a gente vai conseguir estar gerando números de 1 até 10. Né? Porque o menor que poderia dar aqui é 0, alguma coisa e o maior que poderia dar aqui é 9, alguma coisa. Então sempre vai ser um número sempre de 1 a 10. E depois a gente vai somar mais 3 para não ter erro e sempre ter mais que 3 voos e não ter problema com o mínimo que a gente tinha que ter no trabalho. Depois que ele faz isso, agora sim ele vai pegar essa array que a gente tinha declarado aqui antes e vai inicializar ela com o número que foi randomizado aqui no Total Flights. Né? Então ele coloca aqui e faz isso aí. Depois agora ele vai começar a gerar os voos em si mesmo. Né? Então o que ele faz? Primeiro ele vai inicializar uma aircraft dentro do flights. E aí agora ele vai gerar um número aleatório com o mesmo esquema que a gente tem aqui. Então primeiro isso aqui vai gerar um número que vai ser, só que aqui é math floor, então vai ser de 1 a 9, né? 1 a 9 provavelmente é porque a gente tem, ó, se a gente for ver aqui, deixa eu ver o que a gente vai fazer, a gente vai colocar isso aqui como o nome da companhia, né? Então a gente tem que puxar aqui na companhia, um nome aqui na companhia. E aqui a gente deve ter, então, do 0 ao 9, né? A gente deve ter 10 companhias, mas que numa array elas são numeradas de 0 a 9. Então é isso que a gente vai fazer aqui, gerou um número de 0 a 9 aqui, vai ver lá na array das companies qual que é a companhia que está lá e já vai setar como a companhia desse voo. Depois ele vai fazer algo parecido aqui.
porque ele vai fazer, só que ele vai fazer isso com voo, né? Cada voo, sei lá, tem um número, né? Deixa eu pegar aqui no bloco de notas, por exemplo. Se a gente for ver, voos, sei lá, eles têm algumas iniciais da companhia e depois eles têm, sei lá, podem ser 3 ou 4 números que tem alguma lógica lá, mas aqui é sem lógica. Então, eu faço ele sortear esse código aqui, que seria o nosso o número do voo, né? Apesar de ter letras, a gente chama de número do voo. E ele vai colocar ao lado, ele vai gerar essa inicial também. Então, como é que ele faz isso, né? Primeiro, as iniciais, elas já são pré-configuradas aqui. Então, por isso que a gente tem o Company Short, que é só a inicial de cada companhia aérea. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, hein? Só que a gente vai usar aquele número de cima que a gente já tinha feito, né? Porque tem que bater exatamente com a mesma companhia, né? As 3 letras iniciais. E depois ele vai gerar um outro número aleatório aqui do lado. Então o que ele faz? Primeiro ele vai gerar um número aqui que já tem que ser a partir, tem que dar, eu queria que não tivesse três números só, eu queria que fosse a partir dos 1000. Então aqui ele gera e não pode passar do 10.000 também. Então isso aqui vai ter que dar no mínimo 1, né? No mínimo 1. E aí depois que deu 1, porque esse aqui é o seal, então se der 0, alguma coisa, ele já vai jogar pra 1. E ele vai somar com 1000, pra dar um 1001 já. E depois que ele faz isso, ele converte pra inteiro já. E ele vai descobrir quanto que vai converter tudo isso aqui pra uma string, pra que a gente conseguir juntar o nosso flight. Porque o flight ele é uma string, né? Então aí vai ficar como se fosse aqui alguma coisa que ele gerou. Depois a gente tem o setTime, ó. O setTime, agora que eu vi que eu podia ter mostrado aqui também. Então, ó, vamos ver, o setCompany, a gente tem lá em cima, realmente bem simples esses iniciais, né? Então vamos ver. Ó, o setCompany tá aqui, ele só vai pegar o que a gente pegou lá da array e vai jogar aqui. E o flight também, ele só vai pegar o que ele gerou lá e jogar aqui. Então é bem simples. Agora, no setTime, quando a gente não dá um horário já pra ele, que esse horário ele seria a saída do avião, né? Então, o horário de saída do voo. Como ele está gerando aleatório, ele não tem nenhum número ainda. Mas depois que a gente pega do arquivo, ele entra esse outro caso aqui do método, que aí sim, ele vai pegar o que está lá no arquivo e vai jogar para dentro do horário de saída do voo. Mas quando ele não tem isso, aí ele faz esse algoritmozinho aqui para conseguir gerar o horário. Então, também é parecido com os outros. Primeiro ele gera um número, e aí ele multiplica por 24. Se ele está arredondando para baixo, quer dizer que a gente pode conseguir entre 0 e 23, né, que seriam as horas. Horas não no formato AMPM, né? No nosso que a gente usa aqui mesmo, no Brasil. E ele transforma em inteiro e já bota dentro do time. Só que a gente não usa o time, né? Porque eu criei uma variável aqui que é a departure time, que é um string builder, que é pra gente não ter que ficar colando as strings uma por cima da outra e a gente ter um uso mais eficiente dos recursos do computador. Então, aí o que ele vai fazer? Primeira coisa, ele vai pegar o time e vai dar o append. O append ele junta a string no string builder. Então o departure time é o nosso string builder, ele vai juntar o nosso time, que foi o que a gente gerou aqui. Só que para juntar ele vai ter que transformar o time em string, que é exatamente o que ele faz aqui, e ele vai juntar os 2 pontos depois do horário, né? Só que a gente tem um problema. Por exemplo, quando a gente tem um número entre 0 e 9, ele só vai jogar o número realmente. Só que a gente precisa de 2 números para o horário ficar com o formato bonitinho. Então, se o nosso departure time ele tiver um tamanho de 2, que aí quer dizer que a gente só tem um número de 0 a 9 e o 2 pontos, quer dizer que a gente está faltando um número, porque a gente deveria ter 3 caracteres, né? Então, como ele só vai ter 2 caracteres, ele vai inserir na posição 0 no nosso departure time mais um 0. Tá? E aqui ele faz exatamente a mesma coisa para os minutos, né? Só que aqui eu fiz um pouco diferente, tá? Aqui ele vai gerar sempre algum número que seja de 0 a 55, né? Porque 60 já seria mais uma hora. De 0 a 55, vão ser sempre números múltiplos de 5. Porque eu pensei, voo não vai ter um minuto aleatório, assim, eles geralmente têm um tempo exato, né? Então, sei lá, de 5 em 5 minutos faz mais sentido um voo sair do que ser realmente bem aleatório.
E depois ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Ele vai juntar nosso departure time e vai testar se ele tem um tamanho de 4 caracteres. Se ele tiver 4 caracteres é porque tá faltando um mesmo, porque ele deveria ter 5, né? 2 do primeiro horário, depois os 2 pontos e mais 2 dos minutos, né? E ele vai fazer isso aqui. Então, é assim que funciona o set time. Depois daqui, ele vai gerar um outro número aleatório que é para gerar o aeroporto de chegada. Porque o de saída eu botei todos para Porto Alegre. Então ele nem fica guardado dentro do avião. Então aqui, no set arrival, ele também vai pegar um número aí de 0 a 9. 0 a 9 não, 0 a 8, porque aqui é o floor, então nunca vai dar 9 mesmo. E aí ele vai olhar lá na nossa array de possible arrivals, que tem as cidades aqui, qual cidade dele deveria ser. E ele vai fazer a mesma coisa aqui com o set arrival airport, que ele vai testar. Aí ele tem o possible airports, só que ele vai ter que converter para o aeroporto disponível. Um aeroporto disponível não, um aeroporto que seja compatível com a cidade, né? Porque, por exemplo, aqui a gente tem várias cidades e vários aeroportos. Só que, por exemplo, São Paulo não poderia cair no aeroporto Santos Dumont, que é no Rio de Janeiro. Então, por isso ele vai usar um outro método que está aqui, que é o Airport Converter, que ele vai estar convertendo a cidade para algum aeroporto compatível, né? Se a gente for ver esse método, ele está aqui embaixo. Ele está aqui embaixo em algum lugar. Aqui. E aí, o que a gente percebe, né? O caso 0 seria São Paulo. São Paulo ele tem três aeroportos, que são os 3 primeiros da array. Então ele vai sempre sortear um número de 0 até 2 e vai cair um dos aeroportos de São Paulo. Depois é o Rio de Janeiro, que tem mais 2 aeroportos. Então aqui ele também faz a mesma coisa. Só que ele tem que somar 3 para não cair no aeroporto de São Paulo, né? Então aqui ele vai sair entre 1 ou 2 e vai dar ou 3 ou 4 o aeroporto lá. Não, aqui ele vai gerar entre 0 e 1, porque é o math floor. Perfeito. E aí aqui tem aeroportos que só tem 1. E aí para conseguir adequar como esses aeroportos aqui estão antes, ele vai ter que somar um N mais 3. Né? E aqui também tem, eu acho que é Belo Horizonte. Belo Horizonte tem 2 aeroportos também. Mesmo esquema de cima. E depois tem mais 2 cidades que só tem um aeroporto. E aí fecha o algoritmo. Então aqui ele vai retornar o número do aeroporto que deve ser usado lá no Set Arrival Airport. Que está aqui. Então é exatamente o que vai acontecer. Não, no Possible Airports. Beleza, ele vai jogar aqui dentro. Perfeito. E depois, para acabar o avião, a gente tem o Set Model. O Set Model, ó, na real, posso até mostrar os métodos aqui. Se bem que os métodos aqui, ele só vai jogar para dentro lá a variável para salvar. Esse Set Model, sim, que já é mais complexo. Porque esse aqui ele vai inicializar os assentos, a matriz de assentos do avião, né? Então, como a gente pode ver, eu tava olhando um avião real pra ter uma ideia assim, e eu tava usando o Boeing 737-800. E aí eu fui olhar a configuração, é porque também cada companhia tem uma organização diferente. Aí eu achei uma ali no Google da American Airlines e fui seguir mais ou menos o que era. Então o que eu vi ali é que os assentos da primeira classe, eles eram uma matriz de 4x4, né? São 2 de um lado e 2 do outro, e aí tem um corredor no meio. Mas são 4 fileiras, 4 linhas de assentos nessa configuração. E aí, também no resto da nossa aeronave, a gente vai ter 24 linhas de assento, com cada linha tendo 6 assentos. Então fica 3 de um lado e 3 do outro, com corredor no meio. Isso aí já complica um pouco depois na hora de reservar um assento para comprar o ticket. Porque as matrizes, elas têm tamanhos diferentes, né? Então complica um pouco. Aí então, ó, quando a gente manda o set model, ali ele vai estar jogando o Boeing 737-800 aqui. E aí na nossa aircraft, a gente vai ter que ele vai receber o Boeing 737-800, que vai vir por aqui. E aí ele vai começar a setar a configuração das cadeiras, então. Primeiro ele seta do first class e depois do main cabin, que seria o resto da cabine. Ele vai estar criando um new seat. E o new seat, ele vai estar recebendo, por exemplo, aqui ele está recebendo 3.000 e aqui 700. O construtor do assento, ele já recebe o preço do assento. Então,
sei lá, eu queria fazer algo diferente, como para cada voo ter sei lá, um preço diferente, porque cada companhia tem um preço diferente, mas é algo que eu não fiz. Então, todos os assentos de primeira classe são 3.000 e todos do resto do avião são 700 reais. Né? Se a gente vier aqui olhar no assento, né, tem exatamente isso aqui, ó, que o assento ele vai receber um N que vai ser o preço dele. Então ele vai salvar no preço do assento. Né? Vamos continuar aqui então. Aí é que tá, tipo, aqui ele sempre vai colocar que é o Boeing 737, porque primeiro a ideia era, sei lá, fazer mais de um modelo de avião. Mas aí foi algo que com o tempo a gente não conseguiu fazer pela limitação de tempo. Então a gente ficou só com o Boeing 737-800 mesmo. Né? Então agora a gente vai começar a entrar realmente no programa mesmo. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui, a gente já declara o nosso user_in, que vai ser uma variável só para pegar qual que é a ação que o usuário quer tomar dentro do programa. E aqui, logo embaixo, a gente já tem esse método console_clear. Né? Eu não sabia como limpar o console do BlueJay, então eu criei esse método super simples aqui, que ele vai limpar, né? Limpar, tá até entre aspas aqui, que ele vai limpar o console quando ele printar 100 linhas vazias, né? Então ele vai dar 100 enter e aí ele vai, entre aspas, limpar o console. Que é pra parecer mais como se a gente estivesse andando entre menus, né? Porque, tipo, quando tu volta no menu num programa, aquilo que tava ali some e volta o que tava antes, entendeu? Então essa era a ideia. Tá, então a gente tava aqui. Perfeito. Então a primeira coisa que o programa faz é mostrar quais ações são disponíveis, né? Então a gente tem cada ação e do lado um número que vai estar correspondido àquela ação para escolher. Então depois que ele mostra, ele já pega qualquer ação que o usuário quer tomar. E aqui eu tava quebrando minha cabeça por um tempo, porque eu descobri aí depois, aí eu realmente tive que usar o ChatGPT aqui porque eu tava quebrando a cabeça. Eu tava colocando, depois que ele pega um int, o next line, se tu usar o next line vai vir vazio. Então depois eu tava tentando pegar o voo, num outro aqui eu tinha que pegar o voo, a pessoa tinha que digitar o voo. E não importava o que a pessoa digitasse, sempre vinha vazio, porque depois o int, pelo que entendi, ele não dá enter. Então o next line depois ele pega vazio, porque ele vai pegar até o final da linha e não deu enter ainda. Então ele fica vazio. E só no próximo next line que vai dar. Então eu tenho um next line aqui só pra limpar o nosso input e depois, quando eu precisar pegar alguma coisa, realmente já vi o que a pessoa digitou. Né? Então vamos começar primeiro pela ação mais simples, que é o voos hoje. Né? Eu vou até demonstrar aqui, enquanto a gente vai testando. Né? Então, ó, o programa abriu exatamente o que está ali no código. Então a gente tem o voos hoje. Se eu digitar um aqui, ele vai colocar o meu no user_in e vai rodar exatamente essa parte aqui do código. Tá? Então ele vai me mostrar os voos disponíveis atualmente. Como a gente já pode ver, aqui ele mostra, entre aspas, uma tabela, né, mais ou menos, com os voos e para a companhia aérea, o número do voo, a partida, a hora, a chegada e o aeroporto de chegada. Né? O que a gente pode ver aqui, ó, o voo disponível atualmente está aqui, e depois ele chama o show flights e manda o flights. O flights é a nossa array com as aeronaves, né, dentro dele. Então vamos dar uma olhada no show flights, que é o primeiro método que eu criei aqui para fazer exatamente aquilo ali. Então tá aqui, ó, o show flights. Esse é um método que ele é usado para mostrar todos os voos que estão disponíveis, que é exatamente o que a gente tem aqui. Então, como ele recebe o flights, que é nossa array de voos, né? E aí aqui é uma baita mão aqui que foi para fazer isso aí. Realmente isso aqui não é bonito, mas é pra sair bonito na hora do programa, entendeu? Então, tem um monte de cálculo que eu tive que fazer aqui. Por exemplo, eu tive que calcular esse calculate space, que é exatamente para não ter um problema de alinhamento aqui. Porque, por exemplo, eu boto quantos espaços eu preciso que a gente tenha aqui, dentro do calculate space. E aí, ele vai ver quantos espaços, por exemplo, ele vai escrever a companhia aérea e ele vai ver quantos espaços ele tem que dar para continuar alinhado aqui a nossa tabela. Senão, por exemplo, isso aqui já ia estar aqui. E depois Porto Alegre ia estar aqui e não ia estar nada alinhado. Então, ele faz todo esse cálculo. Mas é super simples o calculate space. Se a gente for ver aqui, ó,
ele também tem algum lugar aqui. Aqui, ó, Calculate Spaces. Né? O primeiro cálculo de espaço que eu tenho que fazer é pro primeiro número. Né? Aqui eu quero que ele tenha, a gente vai ver aqui, ó, que a primeira coisa que tu faz, o Spaces, é quantos espaços tu quer, quanto tu quer que que a área aqui, ela gaste no total. Né? Esse primeiro espaço é dado por quem tá atrás aqui, então é essas duas barras aqui que vão dar esse espaço, mas aqui pra frente é o Calculate Space que vai calcular. Então aqui eu lembro que eu acho que eu tinha colocado 18, alguma coisa assim. Então aqui ele vai botar 18 no Space, porque eu quero que ele gaste 18 de espaço em caracteres para conseguir alinhar aqui. Porque 18 deve ser praticamente a maior companhia aérea aqui, senão não ia caber a companhia e não ia dar certo também. E no N, né, por que é um N aqui? Porque esse aqui ele está calculando do início aqui, como pode ser de 3 até 13 voos, quando aparece o 10 aqui, o 10 ia desalinhar, se todos estivessem bem no canto, porque ele ia ter um caractere a mais, então ia ficar tudo torto. Então, por isso que nos números aqui eu preciso que tenha 2 de espaço, porque aí todos os números que só tiverem um caractere vão ter um espaço antes e depois o caractere. Enquanto 10 para cima vai ser só o número mesmo, para ficar bem alinhadinho. Né? Então é assim que ele funciona aqui. Primeiro ele vê, ele pega ele pega o nosso número aqui que a gente colocou, e ele transforma o nosso número em uma string e vê o length, para ver quantos caracteres tem. Depois ele subtrai do space e vê quantos espaços tem que dar para fechar tudo certo. É realmente bem simples. Né? Depois eu uso o mesmo método, só que com string, né? Direto, que é, por exemplo, o caso das companhias aéreas, ou o destino de chegada, ou até mesmo os aeroportos de chegada. Funcionam todos iguais. Tá? Então, seria isso aqui. Né? O show flight, se eu ficar explicando aqui, vai levar muito tempo, mas ele pega tudo aqui e deixa bem alinhadinho e fica tranquilo. Então, e ele faz um por linha, né? Então ele faz o primeiro voo, aí depois ele printa o segundo e o terceiro. Como é muito rápido, a gente nem vê isso, né? Vamos continuar então no código aqui. Tá, deixa eu ver. Não, aqui é o início. Beleza. Aqui é o primeiro caminho, então, que a gente poderia ter tomado. Agora a gente tem o segundo caminho, né? O segundo caminho, ele toma um caminho parecido com o primeiro, porque o que é o nosso segundo caminho? É o visualizar assentos. Então, para visualizar assentos, a gente precisa saber os voos que tem. Né? Então, por exemplo, quando eu digitar aqui, ele vai fazer exatamente a mesma coisa que no 1, né? Porque realmente o código aqui é a mesma coisa. Né? E aí, o que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer é deixar o usuário escolher um voo aqui. Né? Então, a gente tem uma variável booleana aqui, que vai estar pegando se o voo que a gente está escolhendo realmente existe, né? E a gente vai estar gerando uma string flight aqui, que vai guardar qual que é o voo que eu digitei aqui. Então a primeira coisa que ele pede é o digite o código de voo, que está exatamente aqui. Depois o flight, a gente tem que botar o voo que a gente quer. E aí ele vai testar se o voo ele realmente existe, né? Ele vai estar mandando o flight, que é a string, que é o voo que eu realmente digitei agora, e o flights, que é a array com os voos, né? Pro valid flight. Primeiro eu vou mostrar como funciona o valid flight e depois eu vou fazer o teste aqui, já do lado aqui pra mostrar. Né? Então, o valid flight está aqui embaixo. Tá? É realmente bem simples. Ele vai fazer o quê? Primeiro ele vai ver qual que é o tamanho da nossa array de flights. Então, quantos voos a gente realmente tem aqui. No caso aqui, são 6. Então, ele vai colocar 6 aqui. Então, ele vai rodar do 0 até o 5. E ele vai testar se o flight, que é o que eu digitei, a string que eu digitei, é igual ao flight z, que é um voo específico, ponto getFlight. O getFlight está aqui no aircraft. O getFlight é um outro método bem simples, que só vai pegar qual que é o nome do voo que está guardado naquele avião ali. Então é isso, ele vai devolver o flight number aqui também. Então, se os flight numbers baterem, quer dizer que aquele voo existe em algum lugar, em algum avião ele existe. Né? Então, se ele existe em algum avião, ele devolve verdadeiro. Se ele passar por todos os voos e nenhum bateu o voo, então ele retorna um falso, porque realmente aquele voo não existe. Então, esse método ele é bem simples mesmo. Né? Então, por exemplo, agora eu vou digitar um voo que não existe aqui. Ó. Vamos pegar esse primeiro, o ANV. Né? A gente tem que digitar realmente o voo. 30, eu vou botar 44, porque esse aí não existe. E aí, ele já deu aqui, ele não aceitou, exatamente porque não existe o voo. Né? Agora, se eu digitar o ANV 3043,
ele já aparece o mapa de assentos do voo ANV 3043. Né? Então, a gente consegue verificar os assentos e ver que até agora nenhum foi comprado. Né? Então, ó, entre cada dois tracinhos aqui, a gente tem um assento. Então, esse aqui ó, tá vago, esse aqui tá vago, esses aqui também. E assim funciona para todo avião. Então, como eu disse, né? Na primeira classe a gente tem 4 linhas de assentos e cada lado dos corredores tem 2 assentos, dando uma matriz de 4x4. Enquanto nessa do avião dá 24x6, né? Que é exatamente o que a gente tem aqui, e o corredor no meio. Tá? Então aqui ele mostra exatamente como que tá os assentos do avião. Então a gente insere agora qualquer coisa para voltar ao menu, e aí ele dá aquele refresh, ele dá... não refresh, né? Ele dá enter em 100 linhas e realmente parece que a gente voltou no menu anterior. Né? Mas se olhar, tá tudo lá em cima. Tá, então eu já mostrei que também o voo ali ele segurou. E aí, só que aqui ele faz um outro teste aqui. Que ele mostra ali embaixo, eu vou até mostrar de novo que eu vacilei aqui. Vou pegar até outro voo, vamos ver. Vamos pegar o 4 dele. Ó, inclusive aqui ele te deixa verificar o assento. Depois que tu já comprou um assento, tu pode digitar o assento aqui. Então, por exemplo, esse aqui seria o 18B. E aí, se aqui tivesse um X, tu poderia digitar o 18B e ele ia dizer quem comprou esse assento e o CPF da pessoa, né? Mas, como ninguém comprou, ele não te deixa nem dizer se tu gostaria de verificar o assento. Porque se tu quisesse verificar o assento antes e ninguém tivesse comprado ainda, ele ia dizer que o assento ninguém tinha comprado ainda e ia ficar num loop infinito e nunca mais conseguir sair daqui. Então, quando ninguém comprou assento ainda, ele já te disse que para verificar assento é preciso que alguém tenha comprado o assento. Então, ele só te deixa voltar pro menu aí. Né? Inclusive, exatamente isso que ele verifica aqui, se alguém já comprou assento ou não, é esse Bucket Seats aqui. Né? Depois eu vou mostrar o método dele, é que eu tenho que mostrar na real isso aqui antes que eu já estava esquecendo. Né? Então, como que funciona? Aqui ele já mostra o mapa de assentos do voo, e aí ele mostra ali o voo, realmente. O avião é o modelo dele, que só tem o 737-800. Depois... Ah, tá. Aí aqui, ó, o método de printar o modelo do avião, ele é feito em 2 partes. Primeiro, a gente tem a primeira classe, que vai printar essa parte aqui. E depois, o main cabin, que vai printar até o final aí. Né? Então, vamos ver. Esses aqui, eles funcionam tipo a tabela, né? Eles vão receber alguma coisa, vamos ver o que eles recebem aqui, que eu nem olhei. Eles vão estar recebendo todos os voos, né, que estão na Ray Flights e... não, eles vão... Tá, eles são... Não. Eles só estão recebendo... Eles não estão recebendo todos os voos. Eles estão recebendo exatamente o voo específico, mas eles estão recebendo exatamente a matriz de assentos daquele voo específico. Então, por exemplo, o First Class Seat, ele vai estar recebendo essa array aqui. E depois o Main Cabin vai estar recebendo essa array aqui. Perfeito. Então, como que a gente pode ver isso, né? Eu vou descer aqui embaixo. Aqui temos o First Class aqui. Exatamente, ele recebe a matriz de assentos. E aí ele tem todo o esquema aqui. Esse aqui ele não calcula os espaços, né? Aqui, mais fácil já colocar os espaços direto, quantos realmente precisam. Né? E o Main Cabin funciona exatamente da mesma forma aqui. Né? Só o interessante é que tem que falar aqui, né? Porque ele recebe a matriz de assentos, porque aqui no meio ele tem que testar. Então, se aquele assento tiver como true, quer dizer que ele já foi comprado. E se ele já foi comprado, tem que mostrar um X aqui no meio, ao invés de dar um espaço, né? Porque quando não tem nada, ele dá um espaço realmente, aqui no meio, igual tá aqui. Mas quando compra, ele bota um X ali pra saber que já foi comprado. Então é assim que funciona. E deixa eu mostrar o nosso outro método aqui, que é o Has Booked Seats, que ele tá aqui, e ele vai receber aí o voo. Ele recebe o voo mesmo pra ver. Ele podia receber. Não, é porque ele precisa dos dois. Mas ele podia receber as duas matrizes de assento pra testar. Mas ele recebe o voo e depois ele puxa de lá. Então vamos ver.
Esse aqui tá bem baixo, porque esse era um problema que a gente tinha, esse bug de ficar em loop. E aí eu dei uma consertada hoje. Então tá aqui, ó, é um método bem simples também. Ele recebe qual que é o voo correto. E aí, pra esse voo, ele vai perguntar direto pro voo, ele não vai nem perguntar pro do assento. Porque o voo pergunta pro assento e a pessoa pergunta pro voo. O main pergunta pro voo. Né? E a gente tem um que só pega o status do assento, que o status é se ele tá true or false, que seria se ele tá vago ou não. Né? Então, se ele tá vago, ele tá false, porque ninguém comprou, e se ele foi comprado, ele vai ficar como true. Então, exatamente isso que ele faz aqui, ó. Eu posso até mostrar aqui no Aircraft, que também é um método que eu tive que criar agora aí pra funcionar. Tem aqui, só pra pegar o status do assento da primeira classe, ele manda o X e o Y. E o X e o Y a gente pega aqui com o I e o J. Então ele vai testar todos da primeira classe. Se algum deck é verdadeiro que alguém comprou, então ele já devolve o verdadeiro, quer dizer que a gente vai conseguir, vai ter algum banco aqui pra gente testar. E não vai ficar preso num loop. Então ele faz isso primeiro com a primeira classe, depois com o resto do avião, e depois, caso não deu, ele dá um false, e aí a gente tem esse resultado aqui que ele diz que a gente precisa ter comprado algum assento para verificar. Tá? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos continuar aqui. Perfeito, tá? Então... tá, aqui ele mostra... Não, pera que a gente já tá no lugar errado. Aqui a gente já tá avançado já. Tá, aqui. Tá, aqui é onde a gente teria caído se a gente tivesse o assento. Mas a gente não tem. Então eu posso... Eu vou fazer o seguinte. A gente vai passar pro passo 3, que seria o comprar o assento. E depois que a gente comprar o assento, a gente vem e volta e testa o 2 aqui pra mostrar como funciona essa outra parte do código, que é pra dar uma olhada no assento. Né? Mas onde a gente tinha caído antes era aqui, que é pra verificar o assento, é preciso que algum assento já tenha sido comprado. Né? Então o 3, eu acho que eu fechei o programa agora, eu não sei. Ah não fechou. Tá. Então o 3, ele vai nos deixar reservar uma passagem. Qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele cria um customer novo, né? Porque a gente não pega a informação e joga direto no customer. Até no customer não, no assento, que o assento ele tem um comprador dentro dele aqui. Né? A gente podia jogar direto aqui, mas eu prefiro fazer assim. A gente cria o comprador aqui no main, e depois que a gente tá com o comprador pronto, a gente copia ele para dentro do assento. E a gente cola ele aqui. Então aí vai ficar tudo certo depois. Mas primeiro a gente cria ele aqui. Então a gente já inicializa um comprador. E aí esse invalidation, ele serve para validar se o que a gente digitou tá correto ou não. Porque como é que funciona? Aqui. Na real eu vou mostrar um pouquinho mais pra frente ali pra não ter que ficar falando muito, né? Esse Customer Info, ele vai pegar o que a gente colocar, então, sei lá, se a gente botou o nome do cliente, vai estar salvo aqui e depois ele vai jogar pro Customer. Né? Depois o CPF ele joga aqui e depois joga pro Customer. E o Total Price é quanto o preço total das passagens que a gente comprou até o momento. E esse String Builder Seats ID, ele vai salvando os assentos, ele não vai salvar isso em nenhum lugar depois. Isso aí só serve depois para mostrar no nosso, entre aspas, resumo da compra total, quais assentos ele comprou mais ou menos bonitinho ali, que fica meio separado. Então, vou começar a mostrar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer então aqui é clicar no 3, para entrar nesse if aqui. Então agora ele vai pedir o meu nome completo. Vou botar meu nome completo aqui. Né? E aí pode ver, agora vem a parte do invalidation. O invalidation ele vai ser ele que vai guardar o 1 ou 2 do sim ou não. Né? Só que isso aqui, ele tá mais pra, tipo, se é sim, digite 1, e se é não, digite qualquer outro número, né? Porque aqui ele só verifica se é o 1 ou se não é 1. Então se eu botar 3 aqui, ele já vai receber como não. Então vamos lá, ó. Primeira coisa que tá, então eu vou validar que meu nome realmente tá correto, né? Porque não teria uma forma do computador fazer isso automaticamente e ver se o nome tá correto, não tem como. Então é preciso que a pessoa realmente confira se o nome realmente tá correto. E aqui, na parte do CPF também, dá pra colocar um CPF qualquer aqui, pra gente testar, né? Aqui ele pede pra validar. A gente poderia ter colocado, sei lá, pra ele
mandar a gente escrever de novo se não tivesse sei lá, o tamanho certo da string não fosse realmente de um CPF real, mas isso que a gente não fez aqui, a gente botou só uma validação simples como o nome, então sim, o CPF está correto. Isso aqui o CPF tá como string também, porque eu não queria, sei lá, eu pensei o CPF seria um número meio grande para guardar no inteiro e eu não queria guardar um número muito grande, então eu botei em string mesmo. E a quantidade de passagens aqui que tu quer comprar, né? Então, vê. Só que aqui eu já passei de reto, calma aí. Tá, essa parte que a gente passou, aí depois o CPF, né? Dá pra ver que depois que a gente realmente confirmou o nome, ele joga um nome que eu tinha deixado no Customer Info pra dentro do nosso comprador que a gente criou aqui, realmente. E depois ele faz exatamente o mesmo esquema com o CPF, só que seta o CPF aí no método do CPF. Que são dois métodos bem simples, que estão aqui no Customer, né? Tem aqui o setName, que vai só botar a string s que eu dei no name, e o CPF é a mesma coisa. E agora aqui é a parte que a gente tá, a quantidade de passagens, ele vai receber, já vai declarar a quantidade de tickets aqui, e agora a gente vai inicializar ela aqui embaixo. Tá? Então primeiro ele mostra a quantidade de passagens, depois agora ele quer saber quantas passagens eu quero. Eu vou comprar 2 passagens pra gente testar. Aí ele pede pra gente confirmar de novo, exatamente como em cima, tá? E aí eu dei um enter, tá? Aí vamos ver o que ele fez aqui antes de pegar isso aqui. Tá? Primeiro, ele cria... Tá, entendi. Ó, primeiro ele vai criar a nossa string de seats, beleza? Com o tamanho de quantos tickets a gente quer comprar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai nos deixar botar... A gente vai botar o número do assento lá, e aí ele vai salvar na primeira posição. Depois ele vai pegar o segundo, salvar na segunda, o terceiro na terceira. E aí, depois ele vai descobrir onde que é, porque tem um conversor pra descobrir onde esse assento tá na array, pra conseguir marcar que ele já foi comprado e tal. Né? Mas vamos continuar por enquanto aqui, ó. Aí ele mostra exatamente o mesmo código lá da opção 1 e do início da opção 2. Né? Tá exatamente aqui, pra mostrar tudo de novo. Né? E agora, a parte que ele nos deixa escolher um voo. Então, mesma ideia também do visualizar assentos, que a gente tinha que escolher um voo. E se o voo não existisse, ele não deixava a gente usar o voo. Né? Ele nos mandava escolher de novo. Então, mesma coisa que a gente faz aqui. A gente vai botar, sei lá, a gente vai comprar no primeiro voo ali. Mas primeiro eu vou botar errado. E ele diz que não existe. E a gente vai botar agora o certo. Perfeito. E a gente entrou aqui. Então, aí ele roda exatamente o mesmo código também do finalzinho do 2 ali que ele mostra os assentos do voo. Só que agora ele nos pede para escolher o assento. Né? Então ele vai criar essa array seat, que vai ter 2 espaços, sendo o primeiro a posição do X, né? E depois do Y para achar aqui na matriz. E ele começa com 100 porque tem outro método que a gente vai ver se o assento realmente existe. E aí, se algum das duas posições são 100, ele já sabe que tá errado e já te manda escolher de novo. Então, vamos testar aqui. Né? E a gente tem uma outra variável aqui que ele já declara, que é se o assento tá válido ou não. Né? E ele vai fazer isso aqui dependendo de quantas tickets a gente pediu para comprar. Então a gente pediu 3, a gente vai rodar isso aqui 3 vezes. Então a primeira coisa que ele pediu é o assento. Então o que a gente vai fazer? A gente vai escolher o assento. Vamos pegar na primeira classe. Eu peguei 2, né? Eu peguei 3 ou eu peguei 2? Não, eu peguei 2. Não peguei 3, eu tô maluco. Tá, aqui a gente vai fazer 2 vezes esse loop aqui então. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar, sei lá, o 4B. Tá? Aí o 4B ele já aparece alguns dados do assento aqui. Que ele, aqui ele caiu o nosso assento. E aí o seat, ele vai... O seat, que é... sim, o seat é a coordenada aqui do assento. Ele tem que jogar no convert seat, que é outro método, qual que é o assento que a gente realmente quer. E esse outro método aqui é um método que vai transformar. Então, como é que funciona? Tá? A gente escreveu o nosso assento. No nosso caso é o 4B. O que ele vai fazer? Ele cria um resultado aqui, que é o
que é o array de onde que o nosso acento está aqui, na matriz. E ele vai ter um string builder que vai ser um number. O number vai ser... o number é o início do acento. Então, por exemplo, 4B, o nosso number, no início vai ser 4B, mas no final ele tem que virar o 4, né? Então ele vai juntar o acento, que é a nossa string, dentro do number. Então agora o number seria um 4B. E aí a gente vai ter um caractere para o segundo. O segundo seria, né, eu pensei como sendo, quando a gente digita o código do avião, né, do acento. Então, por exemplo, a gente tem 15A, a gente vai ter o 6B, tá? Então, por exemplo, a gente divide esses códigos dessa forma, né, seria. Então, o primeiro seria o first, que está aqui, e o segundo seria o second, né? Então, como o second seria uma letra, eu botei um caractere. E como o primeiro é um número, eu já botei um int. Para fazer isso aqui. A primeira coisa que eu pensei aqui foi para separar, que eu tava, sei lá, eu tava olhando para alguma coisa parecida com 6B na hora, é só separar no meio, né? Só que aqui, se tu for olhar, separar depois, e para separar no meio, eu separaria depois o primeiro caractere. Se aqui separar depois o primeiro caractere, ia dar errado. Até que eu me toquei que era muito mais fácil separar por trás, né? O primeiro de trás, porque vai ser sempre só uma letra, então ele vai separar certo. E é exatamente isso que ele faz aqui. Então o segundo, que é uma letra, ele vai pegar o caractere que vai estar na posição, o caractere aqui que vai estar no sit, né? Que é o que a gente mandou para ele, na última posição. E a última posição vai ser sempre o tamanho total do length do sit menos 1, que vai ser o último caractere. E ele já vai salvar no segundo. Então aqui ele teria salvo o nosso B no segundo. E o first, ele vai salvar, ele vai fazer como, né? Esse aqui é um pouco diferente, porque o first, ele vai... O que ele vai fazer? Ele vai pegar nosso number, que vai estar com tudo aí, né? 4B, o number tá com tudo. E vai ter que deletar o último caractere. E para deletar o último caractere, né, o ponto delete é um método do string builder. E aí a gente tem que dar a primeira posição que a gente quer deletar e a primeira posição que a gente não quer deletar. Então a primeira que a gente quer deletar é o último caractere. E aqui a gente não quer deletar, aqui já é o... Não tem caractere depois, então a gente tem que botar a gente bota o string length do sit, né, que é o que a gente pega aqui. Depois que ele deleta isso aqui, vai ficar só o 4. E aí ele vai transformar o nosso 4 em string, e depois vai transformar o nosso 4 em inteiro, e vai salvar no first. E agora a gente tem um switch case aqui para testar exatamente qual que é o resultado, de qual que é o local que deveria estar o nosso acento aqui na matriz. Então, por exemplo, o nosso 4, ele vai cair no case 4. E então, a gente sabe que o result na posição 0, a gente tem que colocar um 3, né? Um 3, e depois... na posição do B, que vai ter aqui embaixo, e aqui a gente ainda tem um outro ponto, né? Porque, se perceber aqui, né? Vamos perceber aqui, que é mais fácil. Se tu digitar 5 aqui, o 5A, ele vai estar na posição 0 da matriz do resto da cabine, né? E aí ele dá o mesmo resultado do 1, que seria no 0. Então, no início aqui, eles vão dar o mesmo resultado, né? Porque eles são matrizes diferentes mesmo. Mas era só isso. Tá, e aqui, embaixo, a gente tem que testar, porque qual que é o negócio, né? Se tu for olhar aqui, vou te mostrar depois, tenta comprar o acento. A primeira classe não tem nem C nem D, né? E a pessoa pode pegar e digitar um 4C ou 4D aqui e não existe. E aí ia dar um baita num problema aqui. Só que aqui primeiro ele testa se é a primeira classe ou não. Se for maior que 4, quer dizer que não é a primeira classe, né? Então, se não é a primeira classe, que é exatamente esse caso aqui, ele vai testar com todas as letras, né? Então, se for A vai ser 0, se for B vai ser 1, se for C vai ser 2 e assim por diante. Se a pessoa digitou 4G não é uma letra que existe aqui. Então ele vai setar como padrão 100. E aí, quando cair naquele outro método que eu já tinha falado antes, ele vai detectar que 100 é um banco que não existe. E aí já vai mandar escolher outro. Agora, se for da primeira classe, ele só vai colocar o A como 0, o B como 1,
o E como 2 e o F como 3. Qualquer outra coisa ele bota 100 e o método diz a mesma coisa, que não existe o banco. Manda fazer de novo. Só que aqui ele bota na posição 1 do resultado. Então a gente vai ter um x e y de qual que é a localização na matriz. E vai devolver o resultado. Então é assim que a gente converteu o acento pra gente usar. Perfeito. Deixa eu ver, é aqui mesmo ou é mais em cima? Não, aqui não é aqui mesmo. Tá. Então, beleza, a gente colocou aqui o 4B. A gente converteu o acento e agora a gente tem que ver se ele é na primeira classe, né? Esse método aqui ele já tinha visto se ele é na primeira classe pra fazer o trabalho dele, né? Mas tem um método só pra ver se é na primeira classe pra devolver pra esse principal aqui, que é o isFirstClass. Então vamos ver. Onde é que tá o isFirstClass? Aqui. Ele é bem simples também. Ele vai criar um string builder, vai jogar o acento lá dentro e vai fazer exatamente igual o outro descobriu se era a primeira classe ou não. Ele vai deletar o último caractere, vai transformar em string, vai transformar em inteiro, vai jogar numa variável inteira e vai testar se é menor ou igual a 4. Se é menor ou igual a 4 é a primeira classe, se não, não é a primeira classe. Esse aqui é realmente bem tranquilo mesmo. Tá, agora que ele testou se é a primeira classe, ele testa exatamente porque ele tem que ver em qual array que ele vai testar. Se vai ser na array de assentos da primeira classe ou na array de assentos da segunda classe, do resto do avião, né? Então, aí ele tem um outro método que é para verificar se o assento está disponível ou não. Né? O que ele vai fazer? Primeiro ele recebe o quê? Primeiro ele recebe a matriz de assentos ou da primeira classe ou do resto do avião. E ele vai receber o seat, que é... já está convertido aqui, né? A localização na array do assento que a gente escolheu antes. Então vamos ver se o assento está disponível ou não. Aqui em algum lugar. Não, é aqui. Aqui. Né? Esse é bem tranquilo. Né? E aqui ele já vai segurar já se tiver recebido algum assento que não existe, ele já vai dar um... Ele vai... Pra saber se não existe também, ele já bota que é como se não estivesse disponível também. Né? Então, se tiver algum como 100, ele já dá um falso, que realmente esse assento realmente não existe. Depois que ele viu que realmente não existe, ele vai testar se o assento naquela posição tá vago ou não. Se ele tá vago, ele vai dar um true que ele tá vago. Se não, ele vai dar um false que ele já foi comprado, né? E o importante mesmo de conferir isso aqui antes é porque também, se isso aqui passasse reto por aqui, ele ia, sei lá, jogar 100 aqui e ia dar um problema de out of bounds da array. Né? Então realmente não ia dar certo. Ele tem que conferir antes se realmente existe o assento. Perfeito. Aí a gente passou daqui. Se o assento der como falso a disponibilidade dele, ele já disse que ele já foi escolhido. Não, que ele já foi comprado. Né? Ele já foi comprado. Caso não tenha sido comprado, ele vai, se for a primeira classe, que ele já testou antes, ele vai mostrar, aqui tem o print sync info, que vai dizer os dados do assento, que é exatamente o que está aqui. E aí a gente tem o print sync info aqui embaixo também. Aqui. Ele vai receber a matriz de assentos, vai receber a posição do assento que ele tem que achar. E a string S, que é o assento que a gente digitou mesmo, 4B. Ele vai jogar naquele método do isFirstClass de novo para devolver um true or false aqui. E aqui é a mesma coisa, ele vai pegar aquele assento lá e vai pegar o getPrice, que também é um método aqui do nosso assento. E é isso. E o assento aqui ele vai só mostrar aquele S também, para mostrar realmente qual que é o assento que a gente está vendo aqui, né? Qual que é o dado do assento, mas de qual assento? Ele mostra aqui, primeira coisa. Né? E aqui eu acho que a gente usa o invalidation de novo para confirmar a seleção do assento, que era o que a gente estava fazendo antes.
Então vamos ver. É mais para baixo. É aqui. Tá? Então ele fez isso aqui. Aí ele pede para confirmar e o invalidation, exatamente o que eu disse. Né? Se tu colocar 2, né? Como esse aqui é um loop, que se o nosso assento não, se o assento não existir ou já tiver sido comprado, ele vai mandar fazer de novo, vai cair nesse loop novamente. Se tu botar que tu não quer confirmar o assento, é preciso que tu faça esse loop novamente. Então a forma de fazer isso mais fácil foi colocar que o assento não está disponível aqui e que ele vai jogar para fazer de novo. Né? Então eu vou mostrar aqui. Só para testar, eu vou botar aqui não quero 4B. E aí ele vai pedir para eu escolher outro, aí eu vou botar que eu quero 4B. E aí, agora eu vou dizer que eu quero então 4B. Só para mostrar que realmente ele voltava ali. Tá? E aí como eu comprei 2 assentos, a gente vai fazer o loop de novo. Mas o que ele faz aqui antes? O nosso Seats ID, ele é um string builder, né? A gente tinha falado que ele não guarda isso aqui em lugar nenhum. Ele só usa pra gente mostrar depois os assentos que foram comprados bonitinho ali na nossa... Não é nota fiscal, é nosso recibo no final ali. Né? Então ele vai juntar a barra, mais o assento, mais a barrinha pra ficar separadinho cada assento que a pessoa comprou. E aqui é o momento que ele realmente vai botar o assento na array como true, então que ele já foi comprado e não dá pra comprar de novo. Aí porque senão a gente ia ter um problema, que agora na segunda vez eu ia poder comprar o mesmo assento, né? Então a gente tem que setar antes pra depois conseguir comprar. A única coisa que não acontece é que aqui não atualiza, né? A gente não printa de novo o mapa de assentos, né? Pra saber se já foi comprado. E aqui ele já soma no preço final do nosso pagamento tudo que a gente vai fazer, né? Então o set seat eu posso mostrar aqui também, que vai ser, mas é no flight, tá? Então é no aircraft, né? E aqui é esse mesmo, né? A gente dá o assento que as coordenadas dele que já foram convertidas. A gente diz se ele é na primeira classe ou não. E a gente dá o cliente, que é o que a gente estava criando até agora, né? A gente criou o cliente, botou o nome, botou o CPF e a gente passa o cliente. E aí, depois o método do avião vai chamar o método do assento. Para colocar... Peraí que eu me perdi. Para colocar primeiro como true, porque é o que a gente tá fazendo, a gente tá comprando o assento. E depois o customer, ele vai dar o customer pra botar no set user aqui, que tá aqui, ele vai colocar a pessoa que comprou aqui dentro. E vai salvar nesse assento aqui. Então é isso, aqui nessa parte. E aí o preço ele também pega, ele pede pro voo, e o voo provavelmente vai pedir pro assento, né? Ele pede pro voo o price aqui. Então, dependendo se é first class é um preço, se não é outro, né? Agora pensando assim, na real nem precisava perguntar, né? Porque se todos são o mesmo preço, era só se fosse first class devolver 3 e se não fosse 700. Mas aqui também agora também se quisesse aplicar aquela outra ideia que eu tinha antes de fazer preços aleatórios, né? Tipo, no avião, cada classe vai ter um preço fixo, mas o preço inicial que vai ser de toda a classe seria aleatório, né? Seria mais fácil de implementar, porque como ele pede lá de trás e não é algo fixo, fica mais fácil de implementar depois. Mas é exatamente isso que ele faz. Tá? Então... beleza, só que agora ele me joga de novo, porque a gente tem que... Eram 2 assentos que eu pedi, né? Então a gente tem que escolher o outro. Então, eu sou de sacanagem que vou escolher o 4B, que eu já comprei, e ele vai me dizer que já foi comprado. Então, como eu comprei um na primeira classe, vou comprar um agora no resto do avião aqui. Vou comprar o 16D. E ver como é que fica, ó. Então agora ele deu que o assento é o 16D, R$700, e não é a primeira classe. Eu vou confirmar a seleção. Agora vai acontecer muita coisa aqui muito rápido, porque ele vai esperar um segundo agora, ele vai mostrar o boleto sendo impresso, e pra dar um clímax a mais, ele vai esperar um segundo pra mostrar como se realmente estivesse processando alguma coisa mesmo. Então, depois de um tempinho, ele mostra aqui o resumo do nosso pedido, que ele mostra tudo. Tudo da nossa compra.
Então, comprador, CPF, total de passagens adquiridas, a companhia aérea, o voo, a partida, a chegada, né? O aeroporto de partida, de chegada, o horário, os assentos, isso aqui é o nosso Seats ID, que eu falei que era só pra ficar bonitinho no final, os assentos que a gente comprou, e o preço final, aqui. E aí, mais um monte de coisa aleatória que eu escrevi aqui, pra ficar mais ou menos mais realístico, né? Inclusive eu nem sei se esse site existe. Acho que não. Deixa eu ver. Se existe eu vou ter que trocar, porque... Tá, não, confirmado, realmente esse site não existe, não dá em lugar nenhum. Esse número aqui, eu chutei um número aleatório, nem pensei direito, só digitei o que veio, o que eu cliquei ali, e era isso. E essa nota aqui, ele gera aleatório aqui, 20 caracteres aleatórios e junta elas numa string e mostra aqui. Que é o que eu vou mostrar aqui logo mais. Aqui no print payment. Então a gente... Tudo isso aqui é o print payment, né? Dá pra perceber que eu usei vários métodos só pra printar realmente, né? Inclusive, eu tinha sido dito que, sei lá, isso não é algo muito comum, mas, sei lá, eu acho mais fácil, né? Isso aqui é um baita bloco de código, assim, que não... Que ia repetir muitas vezes, aí lá em cima eu preferi realmente colocar aqui embaixo, né? Esse print payment, aqui, tá aqui, ele bem aqui embaixo, né? Ele recebe tudo que dá pra receber. Ele recebe o comprador, que foi quem a gente recém criou, o Seats ID, que é aquele string builder, o total de tickets, o preço, o voo, que aqui é realmente quem escreveu. Ah, não, aqui não é quem escreveu. Esse flight aqui é algo tipo esse número aqui. Ele recebe toda a array de voos, não precisaria, era só mandar o voo em si. E esse flight number, ele é... porque como ele recebe a array inteira de voos, que não precisaria, ele tem que saber qual é o voo que ele tem que achar na array inteira de voos. Então ele recebe o flight number, que é o número daquele voo na array, né? Pra achar exatamente, pra pegar os dados que ele realmente tem que pegar, né? Pensando agora, esse método aqui realmente, quando eu fiz, eu compliquei ele muito mais do que precisava mesmo. Tá? Então, ele vai pegar o nome do comprador, o CPF, ele vai mostrar os tickets aqui que eu fui comprar, né? Exatamente como tá aqui, né? Dá pra ver aqui, ó, que aqui no voo aqui é realmente aquilo como se fosse assim. A partida, como eu disse, todos não sei de Porto Alegre, então isso nem é algo que eu guardo dentro do avião. Ele já printa direto aqui que é Porto Alegre e é isso, né? A chegada ele puxa do avião, porque aí sim é diferente. O aeroporto de partida também, como é Porto Alegre, eles só mostram, e Porto Alegre só tem um aeroporto, mesma coisa. Chegada, mesmo esquema, puxa lá do voo. E o time também puxa lá do voo. E depois o Seats ID, que ele mostra aqui com as barrinhas ali meio separado, né? E o preço total aqui, no final, né? E aí depois aqui o que eu botei umas coisas aleatórias pra ficar mais realista e... Sei lá, eu acho mais legal quanto mais, entre aspas, fiel, assim. Parece que realmente alguma coisa tá acontecendo aqui. Eu acho que fica mais legal. E aqui esse Code Generator, que é só... Também é só brincadeira pra ficar mais legal. Cada nota vai ter um valor diferente. Então ele cria um String Builder Code. E aí ele vai sorteando números de 0 a 9. E aí ele vai convertendo eles em inteiro aqui. E vai jogando ele no N. E aí ele vai juntando o N aqui. Então ele gera gruda um no nosso code. Aí gruda o outro, vai juntando aqui. E aí depois no final a gente sai com uma string de 20 caracteres aqui, que ele devolve lá pro método, e o método só cola aquilo aqui. E é isso. Né? Agora que a gente já comprou, a gente mostrou a parte mais complexa do nosso código, que é comprar mesmo, né? Comprar é o mais difícil. Então a gente tá aqui. E agora, a gente insere qualquer coisa pra voltar ao menu. Porque olha só, sempre que a gente cai aqui, a gente sempre cai nesse último teste aqui. Que é... se for diferente de 5... Porque quando é 5... Tipo, o nosso 5 é o sair, né? Deixa eu ver se tem... Aqui não tem aqui porque ele dá enter. Ou não, peraí. Tem aqui, ó. O nosso 5
é a opção sair. Então sempre for diferente de 5, ele vai voltar ao loop. Quando der 5, ele já quita já. E enquanto for diferente de 5, a gente tem que inserir alguma coisa para voltar ao menu. Porque, como ele limpa tudo aqui, se ele tipo, já rodasse, continuasse, tipo, se não tivesse algum lugar pra parar aqui, esperar a gente fazer alguma coisa, ia surgir isso aqui, já ia apagar direto, né? Porque ele já queria voltar pro menu pra reiniciar o loop. Então, é isso, ele espera a gente digitar qualquer coisa aqui, né? Não precisa nem ser número, né? Como dá pra ver, é só um index. Na real, ele nem guarda isso aqui, é só um index, agora que eu vi que eu fiz dessa forma. Então, vou botar um S aqui, ele vai voltar pro menu. Perfeito. Então o que eu vou fazer agora, a gente comprou 2 assentos, eu vou voltar na parte de visualizar assentos pra mostrar a parte que a gente não conseguiu entrar antes, porque não tinha ninguém tinha comprado assento ainda. Então vamos ver. Não, essa aqui é a parte de comprar ainda, meu Deus. Tá, não, aqui, a parte 2, aqui, seleção 2. Então vamos lá, vamos fazer exatamente isso. Eu acho que eu tinha comprado no primeiro voo, que era o mais fácil de voltar depois. Exatamente. E ó, como dá pra ver aqui, o nosso método lá do print first class e print main cabin, ele já conseguiu identificar que quando ele achou lá um true, ele marca um X. E quando é um false, ele marca o espaço, ele printa o espaço. Então vamos ver onde é que a gente tá agora aqui. Agora a parte que a gente não tinha chegado antes, né? A gente tinha caído pro else. Mas agora a gente tá no if, porque agora ele verificou que realmente tem algum assento que já foi comprado, né? Quando caiu aqui no true, lá no método, ele já parou o método e já passou de volta pra cá. Ele para de conferir, porque ele já dá o return logo. Então agora sim ele nos deixa verificar um assento. Se eu clicar não, ele já pula isso aqui e já era. E volta. E pede pra gente inserir alguma coisa pra voltar pro menu. Agora se eu botar um, ele vai... Vamos ver. Eu vou mostrar aqui como que funciona. Tá? Então, beleza. Ele vai pedir um assento. Igual na hora de comprar. Se eu digitar um assento que não existe, ele não deixa eu verificar os dados do assento. Então, por exemplo, o 6B. O 6B que é esse aqui, tá? 6B. Tá? É importante sempre ser um número, uma letra e sempre ser maiúsculo. Se for minúsculo, ele não depois ele não acha. Até posso fazer isso depois. Porque como ele pega o caractere lá na hora de converter, eu posso colocar pra ele já dar aquele upper to lower to uppercase, e aí ele já vai deixar maiúsculo e já era isso aí. Aí não tem problema nenhum. Mas se eu botar um 6B aqui, enquanto alguém não tiver comprado, ele não deixa. Então ele diz que o assento não existe ou ainda não foi comprado. Por que ele diz que não existe? Porque aqui eu posso escrever alguma coisa nada a ver, tipo um sem A. Sem A não existe. E eu posso botar aqui o 2C, 2D. Na primeira classe, o C ou D é sacanagem, porque realmente não existe. Se eu botar um 2C, ele segura, porque realmente não teria um lugar para armazenar na array lá. Tá, então agora vamos testar realmente o que a gente queria testar. Que é verificar um assento de alguém que já comprou. Então vamos ver, aí a gente tem o 4B. O 4B eu vou verificar ele, e ele aparece os dados do assento. Exatamente igual na hora que compra, ele roda o mesmo método. E dados do comprador, que é o print customer info, aqui. Né? Aqui ele faz o teste, se o assento existe ou não, né? Inclusive, tem aqui um outro método para ver se o assento realmente existe, né? Ele usa os dois métodos. É porque não adianta só o assento existir, o assento tem que estar comprado também. Porque qual que é o problema? Se o assento existisse, eu tentasse mostrar. O assento existindo, ele vai tentar mostrar a informação de quem comprou o assento também. E o problema no assento é que ele declara o comprador como user, mas o user não foi inicializado ainda. E aí o programa vai parar porque o nosso customer ele é null, então ele não consegue puxar a informação do customer. Então tava dando errado. E aí eu bloqueei. Quando não tem ninguém, não dá pra verificar o assento. Né? Então a primeira coisa que a gente tem que ver, ele vai ver se ele existe, e depois ele tem que verificar se o assento está disponível.
Se o assento disponível der falso, quer dizer que alguém comprou aquele assento. E se alguém comprou aquele assento, quer dizer que ele pode ser usado aqui. Então a gente tem que pegar o contrário desse aqui pra dar true, né? Porque quando ele dá falso é porque a gente pode mostrar. Então a gente inverte aqui ele pra dar tudo certo. Então vou mostrar aqui. E aqui ele sempre tem que testar se é first class, porque senão ele tem que olhar numa array e depois olhar na outra array, né? Então é isso. Não é pra ele olhar uma e depois olhar na outra. Ele vai ver em qual que ele tem que olhar direto, na real. É isso aí. Então deixa eu ver. Eu tenho que mostrar os sits exists aqui. Deixa eu jogar lá pra esquerda pra eu ver o nome dos métodos. Tá aqui. Esse aqui é realmente bem simples, né? Como eu falei, o outro método, que era o convertSit, ele vai jogar 100 em alguma coordenada se não existir. Então ele só vai verificar se alguma delas é 100. Se as duas forem diferentes de 100, quer dizer que existe. Se não, não existe. E aí ele já descobre já, né? Então é isso. E se existir, mas alguém não tiver comprado, aí vai dar true, vai ter dado true como available, vai estar o sit. Só que aí ele inverte e vai ficar false, né? Realmente não passa, né? Então tá tudo nos conformes mesmo, né? Então aí aqui é essa parte que ele mostra as informações do assento. Isso aqui eu já tinha mostrado antes, então eu vou só mostrar o Customer Info, que é muito parecido também com o outro, né? Todos eles são bem parecidos mesmo. Aqui. Não, peraí, esse aqui não. Aqui, o Customer Info. Né? Ele vai receber a array de assentos e depois a localização. De novo, podia só eu ter mandado o assento, mas eu não... Eu vacilei nessa aqui e não mandei. Era muito mais fácil realmente aqui. Mas aí tá. Ele vai achar qual que é o assento e vai pedir para o assento o username. Depois o CPF e vai printar aqui exatamente como tá aqui, né? Então beleza, eu vou continuar buscando aqui só pra gente testar um assento que ninguém comprou. Então o 16C, que era o que a gente tinha testado antes, né? Alguma coisa assim. Eu já tinha testado, agora que eu vi. Tá. E depois eu vou testar aqui o 16D. E a gente vai ver que agora ele dá... isso aqui eu já tinha visto antes, né? O false e os R$700. Tinha mostrado na hora de comprar. Então tá certo, né? Não quero continuar buscando. Perfeito. E aí ele te deixa inserir alguma coisa pra voltar ao menu. Tá, então até aqui, mais ou menos, assim, a parte operacional do programa mesmo tá concluída, né? Deixa eu ver, é isso mesmo. Aqui não tem nada. Agora tem tem as outras duas escolhas, que é 4, que é salvar e sair. E a 5, que é só sair, né? Então, vou mostrar, né? Primeiro a gente tá com o output TXT vazio. E tem que mostrar realmente na hora que ele importa os dados, realmente, é isso que faltava. Então, beleza, tá? E aí eu vou usar então o salvar e sair, que é no 4. Salvar e sair. Então, beleza, ele salvou e saiu. Tá? Então agora, com o arquivo salvo, a gente já pode ver aqui, ó, que já tem umas coisas escritas no nosso output TXT. E eu já separei ele aqui num bloco de notas, tá? É exatamente o voo que a gente estava testando até agora, que a gente acabou de salvar. Vou voltar aqui pro main e deixar o output.txt aqui do lado, para mostrar realmente o que acontece na hora de salvar. Então, a gente estava exatamente aqui no código, aqui embaixo um pouquinho, aqui. Quando a gente insere 4, né? Então, ele vai criar um print string out, que vai estar criando o arquivo output.txt, que já tem, então ele só vai dar um replace, né? Ele vai dar um rewrite, ele vai escrever por cima do output.txt. E ele vai chamar esse método, que é o printFile. O printFile, ele vai estar recebendo todos os nossos voos, que é todas as informações que a gente precisa salvar. Tá tudo dentro da array de flights. E ele vai estar passando também o printStringOut, porque senão a gente não consegue usar da gente printar esses dados no arquivo se a gente não tiver passado o out do printstring, né? Então vamos mostrar o que esse printFile faz, né? Ele tá lá embaixo, que foi uma das últimas coisas que foi adicionada aqui no programa.
e ele tá aqui. Ele é exatamente o último método. Então, eu já disse que ele recebe. A primeira coisa que ele faz é ver o tamanho da nossa array de flights, né? Por quê? Porque na hora que a gente for inicializar o programa de novo, a gente precisa... A primeira coisa que a gente precisa saber é quantos voos a gente vai ter que carregar para dentro do programa, pra gente inicializar a nossa array de flights quando o programa tiver a outra run dele, né? Quando a gente der uma rerun no programa, quantas arrays não, qual que é o tamanho da nossa array de flights. Então a primeira coisa que ele faz é isso, ele vai printar isso aqui. E é exatamente o que ele faz, ó, ele printou 6 lá em cima. Depois ele vai começar a printar, ele vai fazer um loop para a quantidade de voos que a gente tem no nosso flights. E aí ele vai começar a printar as informações do avião. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é printar a companhia do avião, depois o número do voo, que é algo como isso aqui, e eu nem preciso ter mostrado aqui, porque na real ele tá aqui em cima já, que foi exatamente o voo que a gente comprou. Depois o time é o tempo, é o horário da saída do voo. Depois o arrival é onde é a cidade que vai chegar. E o arrival airport é o aeroporto da cidade que vai chegar. Então beleza, isso aqui é a primeira coisa que ele faz, é printar os dados principais do voo. Depois ele vai printar todos os status dos assentos. Então a gente tem aqui um método que só vai realmente devolver o status do assento, que é o get first class seat status e também o get main cabin seat status, né? A gente vai dar as coordenadas de um assento, então por isso que a gente tem o loop aqui, e ele vai dizer se é true or false, né? Se for false é porque não tem ninguém sentado no assento, se for true é porque sim, né? Então vamos mostrar esses dois métodos aqui, porque eles são métodos muito parecidos, né, que já fica mais tranquilo. Então eu vou ver aqui no aircraft e já tava até aqui mesmo, né? Então não, pera, não é esse aqui, é aqui embaixo. Não, pera, é aqui, perfeito. Aqui, ó, bem simples. Dando 2 coordenadas, ele vai pegar o status desse assento aqui e vai devolver. Então, e aí ele vai printar aqui, bem simples, né? Só que aqui, aí tem um outro ponto. Se for true, a gente precisa mais de 2 informações, que é o nome da pessoa que comprou o assento e depois o CPF dela. Porque se a gente só pegasse que o assento tivesse sido usado, depois quando a gente fosse carregar o avião, a gente não ia ter ninguém para colocar ali e não ia dar certo aí, porque o seats ele tem um customer e o customer ele tem o name e o CPF. E se a gente não pegar o nosso customer, depois vai dar que o seat não vai ter customer nenhum. E aí também se a gente fosse tentar procurar, fosse verificar aquele assento, ia dar algum problema de null, porque não, o customer realmente não existe dentro do seat. Então por isso que a gente tem que pegar essas informações para criar o customer depois e tacar ele dentro do seat, né? Então é exatamente isso que a gente faz aqui, né? Primeiro a gente pega o status, depois a gente pega o user info, né? O início é exatamente igual ao outro, então é get first class user info, e a gente tem aqui, e também tem o get main cabin user info, né? Então a gente também tem aqui no aircraft, aqui o get first class user info, que é exatamente, a gente passa exatamente a mesma informação, só que ele devolve numa string, numa array string, que no caso aqui é o S, né? Com 2 posições, sendo a primeira o nome da pessoa e depois o CPF, né? Eu vou mostrar rapidamente aqui os 2 métodos, porque eles são muito autoexplicativos, eles só retornam as coisas, então né? Quando a gente tem aqui o getName, ele dá o getName, e quando o CPF não tem muito o que explicar aqui, é realmente bem autoexplicativo e bem direto ao ponto mesmo, né? Então ele vai ter array com 2 espaços, na posição 0 guarda o nome, na posição 1 guarda o CPF, exatamente a mesma coisa pro resto da cabine, posição 1 nome, posição 0 nome, posição 1 CPF, e vai devolver. E aqui a gente também vai ter um S, que também é um array de string, né? E também vai copiar o que ele recebeu aqui. E depois ele vai printar então o S0 e o S1, que é exatamente o nome e o CPF que eu já tanto falei. E é isso aí.
Então, beleza. Aí, agora que a gente aprendeu como é que ele funciona para salvar, eu já mostrei o arquivo aqui, que facilita muito olhar o arquivo para explicar ali. A gente vai rodar o programa de novo e eu vou explicar aí a parte de como ele carrega todas essas informações para dentro do programa, né? Então, vamos ver aqui, voltar para o BlueJ e vou rodar o nosso programa de novo. Então, vamos ver onde é que a gente está. Ó, tá aqui. Ele abriu. E, deixa eu ver, cadê o código? Tá, ele abriu e vamos ver. A primeira coisa que eu vou ver é se realmente funcionou. Então, eu vou ver os voos hoje. Como a gente pode conferir aqui, os voos batem, né? Se a gente for ver, eram 6 voos, são 6 voos, e o nosso voo era mesmo o ANV 3043, né? Então eu confio que realmente tudo aqui tá certo, né? Ó, é o 6611, exatamente. É o 7516. Não, isso aí eu já tinha testado antes. Tá realmente tudo funcionando bem. Agora, como funciona então? Eu vou mostrar como que funciona, como que ele carregou isso aqui para ir no programa, né? A gente volta lá no início. É a primeira coisa aqui, né? Tá, a gente criou o nosso input file aqui pelo output.txt e a gente colocou ele dentro do file.in, né? Então o file.in tá puxando o que ele acha nesse arquivo aqui. Beleza, aí ele vai ver se o file.in tiver alguma coisa dentro dele, que no caso ele tem, então ele vai começar a carregar as coisas do arquivo. Então a primeira coisa que ele vai fazer é o total flights, que é a mesma variável que a gente tinha quando ele gerava. Só que agora ele vai puxar do file.in o próximo int que tiver, que no caso é o nosso 6 aqui, né? E ele vai ter que pegar o next line, porque senão, exatamente aquele mesmo problema que eu falei antes, que o int não dá enter. Então quando tu bota um next line depois, ele não vai puxar nada. E só a próxima coisa vai pegar realmente o que tiver escrito no arquivo, né? Então, antes eu tinha esse problema. Na hora aqui do company, ele puxava o next line e não puxava o avia nova. Ele puxava uma string vazia e depois só no set flights ele ia puxar o avia nova e aí dá tudo errado mesmo, né? E aqui ainda tem esse problema, eu acho, porque também no next aqui eu também tive o mesmo problema. Eu tive que usar um next line aqui pra conseguir, porque tava chegando string vazia aqui. Eu tive que ter alguma forma de, entre aspas, limpar o input, né? A gente bota alguma coisa ali pra ele salvar e descartar pra já conseguir pegar realmente o que vale depois, né? Então, deixa eu voltar aqui, tá? Ele pegou 6 aqui, depois ele vai criar uma array de flights com 6, que na real aircraft, ele vai criar uma array de aircraft com 6, que vai se chamar flights. É exatamente isso aí. Perfeito. Aí ele vai rodar o loop para conseguir botar as informações as informações em cada avião. Então a primeira coisa que ele faz é botar a companhia, depois o voo, depois o horário de saída, aí ele limpa o nosso input, aí ele vai pegar a cidade de chegada, o aeroporto de chegada, e o modelo é a única coisa que ele não salva, porque é aquilo, a gente tinha a ideia de fazer, quem sabe, mais de um modelo de avião, mas pelo tempo não deu. Então aqui ele já joga, tudo ele joga o 737-800 direto, ele não lê de lugar nenhum, porque não tem outro no seu 737-800. Depois aqui, agora ele vai testar para conseguir colocar os dados entre as matrizes de assento de cada avião. Então aqui na primeira parte a gente vai ver as matrizes, ele vai jogar dados para dentro das matrizes de assento do first class, né? Dos assentos first class. Então, qual que é o esquema, né? Então, olha só, ele vai ter o status, que ele vai pegar daqui, se o assento tá vago ou não. Aí ele vai limpar o input, aí ele vai criar um assento que vai ser exatamente isso aqui, que é onde a gente vai ter que colocar essa informação lá na array de assentos da first class. Então, se for verdadeiro, quer dizer que ele tem que botar alguma coisa pra ele. Se for false, ele nem precisa colocar informação nenhuma, porque é exatamente igual ao que a gente gerou agora, quando ele gerou o 737-800, que é exatamente o método que inicializa as arrays de assento no avião, né? Então, por isso.
tá? Só que aí o que importa é quando é true, né? Quando é true, ele vai ter que criar um novo comprador, new customer, e aí ele vai ter que botar o nome do customer com a próxima coisa que estiver escrita, que já é o nome, e depois o CPF também. A próxima coisa que estiver escrita aqui, ele já printou lá embaixo, quando ele estava salvando, ele vai printando tudo um atrás do outro. Então na hora de pegar, tem que pegar na ordem que ele printou. E é assim que ficou mais fácil de fazer. E aí depois ele vai o set seat, que a gente usa também quando a gente vai comprar o assento. A gente passa a localização do assento, não é o que ele já pegou antes do loop aqui. O true é que é pra a gente setar o assento pra true, então é pra ele estar sendo comprado agora, é exatamente o mesmo comando. E o user é pra gente colocar a pessoa que comprou esse assento, que é exatamente o que ele gerou aqui antes. Ele botou pra esse user e agora ele vai jogar o user pra lá, para o user copiar ele do user do assento. E aí ele vai fazer exatamente o mesmo código aqui na parte do main cabin, né? Então não muda muito aqui, né? Então eu diria que é isso. Agora se tem mais alguma coisa pra fazer, não sei. Eu posso mostrar aqui que realmente nossos assentos realmente estão aqui ainda. Posso verificar o assento, posso testar o 4B, que era o que a gente tinha comprado antes, e realmente ele puxa corretamente o nome e o CPF. Então não quero continuar buscando, porque o outro é exatamente a mesma coisa, né? E é isso, né? E é isso. Então eu vou testar o 5. O 5 que é o sair aqui, né? O 5 que é sair, acho que não tem não tem muito esquema. Ah, sim, na real, dá pra gente falar isso, né? Como é o salvar e sair, o 4, né? E o sair é o 5, né? Quando a pessoa digita 5, né? Enquanto não foi digitado 5, o loop continua. Então, como é salvar e sair, depois o nosso 4 ele joga pro 5 e aí ele vai sair também, né? E quando é 5 ele não pergunta, ele não te deixa inserir alguma coisa pra voltar ao menu. Você ia ficar pedindo pra ele inserir pra voltar ao menu e quando tu inserir, você iria fechar o programa. Não ia ficar muito legal. Então, é exatamente isso que ele faz. Então vamos jogar o 5 aqui e deu, fechou o programa. Tranquilo, né? Vamos ver. E mantém o output.txt como estava. Então, realmente, no nosso trabalho, é isso. Ainda tem as classes, os testes automatizados do JUnit, estão saindo aí. E ainda estamos acabando aqui um pouco da documentação. Pelo jeito tinha que realmente copiar as coisas para fora, para elas aparecerem aqui, né? E é isso. Então, muito obrigado aí por ter assistido. E isso é um pouco do código do nosso trabalho. Logo mais vem aí a explicação dos testes automáticos do JUnit. Então, é isso aí. Tchau, tchau. Para realizar os testes automáticos, nós criamos uma unidade de teste para a classe Customer. E o que essa unidade faz? Ela inicialmente cria um objeto chamado Customer1, que vai servir de base para o teste. E depois ele utiliza do método setName para dar uma string para o objeto para servir como nome do consumidor. Depois disso, ele verifica se essa string é igual a outra string que é utilizada no método getName, que também vai ser dada para esse objeto. Se as duas strings forem iguais, é porque está tudo certo e o teste foi sucedido. Caso elas sejam diferentes, o teste vai dar errado. E a mesma coisa para o CPF, que é utilizado o método setCPF e é dada a string inicial. Depois ela é comparada com a string do getCPF, que seria a string de saída. Elas têm que ser iguais para o teste dar certo. Então, voltei aqui para explicar um pouco mais sobre os nossos métodos de teste do JUnit, que a gente estava com um pouco de dificuldade para fazer mesmo, porque, sei lá, a gente estava um pouco perdido com isso aqui pegou de surpresa mesmo.
né? E ali tava alguns, ao menos 2 métodos de alta complexidade, né? Não sei muito o que seria considerado um método de alta complexidade, né? Mas o que eu não consideraria realmente de cara um método de alta complexidade seria algo como, por exemplo, esses aqui que são só um set ou um get, né? É realmente muito esse tipo de coisa que realmente não dá pra entender, que realmente são métodos bem simples mesmo. Mas então, por isso, né, eu queria entender um pouco mais também sobre esses testes automáticos do JUnit, e eu fui dar uma olhada, então. Eu fui testar. Por exemplo, aqui, a gente tem um teste que eu criei para nossa classe Seat, pra gente testar ela. Esses sim são métodos bem simples, mas eu fiz alguns outros pra realmente tentar fazer aqueles 2 métodos mais complexos ali e ganhar nota ali do trabalho. Mas primeiro eu comecei por esse aqui, então eu gostaria de só mostrar aqui, porque como eu tenho que explicar o código inteiro, eu vou mostrar aqui. Mas esse aqui é realmente bem simples. A gente cria um assento custando 2.000, que é um preço que a gente não tem realmente na hora que o código realmente roda, né? Algo que a gente realmente não tem. Então ele começa um assento com 2.000 e depois ele testa se realmente o assento tem 2.000, custa realmente 2.000 aqui, né? E após isso, o que ele vai fazer? Ele vai realmente conferir se o assento foi iniciado com falso. E depois a gente vai testar, deixar o assento como true, para depois conferir se ele realmente trocou para true, que é o que a gente faz aqui. Depois a gente cria um customer, que é para depois a gente copiar para dentro do nosso assento e testar mais alguns métodos, né? Então a gente coloca o nome do nosso customer aqui, depois o CPF dele, e a gente coloca o setUser, é o comando que vai estar ativando o método que vai pegar o nosso customer 1 e vai jogar ele para dentro do seat 1. Então é exatamente isso que acontece aqui. E depois a gente testa usando aí sim o método do seat para conseguir usar todos os métodos que tem no seat aqui. A gente vai pegar o nome do passageiro. Nem é do passageiro quem comprou, porque a gente não pega o nome do passageiro. E depois o CPF da pessoa que comprou, né? Então esse aqui ele faz os testes para ver se tudo da classe Seat tá realmente funcionando aqui, os métodos, que são realmente bem simples, não tem como negar, né? Agora no Aircraft, né? Deixa eu já puxar aqui também o Aircraft, né? E mostrar um pouco. Esse aqui eu também comecei fazendo um bem simples, que é simplesmente colocando informações básicas de uma aeronave, mas antes eu criei uma Aircraft One aqui pra gente poder usar. Então, vamos ver, a gente usa o setTime, que é para colocar um horário de saída, o model, que é para inicializar aqui as arrays, as matrizes de assentos, um número de voo, porque todo voo tem um número de voo, a companhia aérea, uma cidade de teste e um nome de um aeroporto teste. E depois ele simplesmente checa se tudo confere, né? Então a gente testa aqui vários métodos set, bem simples, e os métodos get também bem simples, né? Agora, aqui, né, por exemplo, então esses 2 foram bem simples. Aqui eu não sei, ele testa várias coisas, mas não sei se é um método complexo, mas ele já testa mais coisas e não é simplesmente um set ou um get, né? Ou melhor, ele faz isso, só que são coisas também que, por exemplo, testar se as matrizes estão realmente funcionando. São muito mais gets que a gente tem que ter, né? Então, a primeira coisa que ele faz aqui é criar uma aeronave e setar um modelo para ela, que é para realmente inicializar isso aqui dos assentos, as matrizes. Depois ele vai puxar as 2 matrizes inicializadas para matrizes locais aí do método. E aí ele vai testar essas matrizes do método, que são copiadas do avião. Por exemplo, eu não sabia muito como que eu vou testar se as matrizes realmente estão funcionando,
né? Dá pra ver aqui que o que eu fiz primeiro é checar se o tamanho delas realmente veio correto, pra ver se elas foram inicializadas corretamente. Não sei se esse é um jeito se esse teste vale pra alguma coisa, mas eu queria aqui pra testar, né? Então nesse primeiro aqui a gente pega um eixo, né, o length de um eixo da matriz, né? Então, por exemplo, um eixo X, né, na horizontal, os espaços da nossa matriz, e aqui embaixo a gente testa na horizontal, né? A matriz é como se fosse uma tabela, então a gente testa os dois eixos. E a gente faz a mesma coisa aqui embaixo, só que aí com o main cabin, né? Esse M aqui é exatamente disso. Depois disso, a gente vai estar rodando 2 loops para testar se todos os assentos foram inicializados realmente com false e não teve nenhum problema. Não sei se é possível ter algum problema e se faz algum sentido esse teste, mas realmente está aqui, né? Depois, vamos ver, depois eu crio um outro customer aqui, e aí eu dou um nome e um CPF para ele, que é exatamente pra gente conseguir agora comprar o assento e ver se o assento realmente vai ter sido comprado e já tem o seu comprador lá dentro. Então eu escolhi aqui, para ficar bem simples de testar, iniciar um assento, o 00, com a coordenada 00. E vou testar depois aqui nas duas matrizes, a da First Class e do Main Cabin. Então por isso que aqui eu já deixei o exemplo, né, que o 00 na First Class vale como 1A. E o 00 na Main Cabin vale como 5A. Então é exatamente isso que está aqui. Depois a gente testa se o valor do assento, o preço dele, foi realmente colocado corretamente lá dentro dos assentos da matriz. Então como é que a gente faz isso? Né? Eu sei que assentos da primeira classe são R$3.000 aqui. Então ele vai mandar o assento e vai dizer que ele é da primeira classe. Sendo assim vai cair lá no 1A. E o 1A ele vai puxar 3.000. Enquanto aqui 700 é o da main cabin. E aí quando ele receber o 00 e receber um false, que quer dizer que não é na primeira classe, ele vai saber que é o 5A. E ele vai puxar 700. Então é isso. Funciona bem tranquilamente. Agora aqui ele vai estar comprando passagens nos dois assentos pra gente testar depois. Então aqui ele manda a coordenada, o 00. Depois o true, que ele quer um na primeira classe e outro na main cabin. E o comprador que é pra colocar lá. Depois ele ainda vai testar se realmente funcionou e se agora aqueles assentos eles estão como true, que alguém realmente já comprou eles e não estão mais disponíveis. É exatamente isso que ele faz aqui. E depois ele vai ver se ele consegue pegar as informações do comprador que a gente jogou lá pra dentro. Então primeiro ele vai pegar o do first class, vai jogar numa string, num F, que é uma read string, e também o M é uma read string, e vai receber aí os dados do main cabin. User info. Então, depois ele vai ver se tudo bate, né? É o mesmo comprador, então são os mesmos dados aqui. Então é isso. Isso aqui testa, pelo que eu vi, eu acho que eu não perdi nada, mas testa quase todos os métodos do aircraft, porque acaba que esse método aqui é o único que a gente não usa, esse setTime, que ele é aleatório. Porque realmente eu não pensei em uma forma de checar como que eu vou saber se o horário tá certo, né? Eu poderia ver se ele pelo menos gerar uma string de length 5, porque são 5 caracteres o horário. Realmente daria pra fazer isso, mas não tem como confirmar, né? Se realmente saiu um horário. Poderiam ser só 5 caracteres aleatórios, mesmo que não faça muito sentido isso acontecer. Acho que não tem uma forma certeira, assim, de testar. Pelo menos eu não consegui pensar. Deve ter uma forma, mas eu não consegui realmente pensar. E agora aqui eu queria testar também algum método do main, né? E para testar um método do main, eu tava meio perdido em relação a que método eu ia tentar testar aqui. E acabou, por exemplo, esses métodos de print eu não sabia muito como testar.
Então eu acabei decidindo testar. Não é que é um método complexo, nem nada assim, mas eu decidi testar esse aqui, que converte aeroportos. Então ele pega uma cidade e tem que devolver algum aeroporto que seja possível para aquela cidade, né? Então, o que eu fiz? Não é esse código, é esse código aqui. Perfeito. O que eu fiz? Primeiro, eu tinha que ver, por exemplo, se quando a gente bota 0, as únicas possibilidades de resultado são 0, 1 ou 2. Aqui no caso 1, se fosse 3 ou 4. No 2, no caso 3, no caso 4, no caso 5, o resultado tem que ser o n, que é o número do caso, mais 3. No caso 6, que é Belo Horizonte, eu até deveria ter colocado aqui, que aqui pode ser ou 9 ou 10, né? Que eu boto aqui depois para testar. Então é isso, ó. A gente cria o aeroporto, que é o resultado, e o resultado, que é o aeroporto, vai receber o resultado disso aqui. Então, por exemplo, aqui a gente vai testar para São Paulo. Para São Paulo é 0, é o caso 0. Então, a gente mandou o 0 aqui. Então, se o airport for ou 0, 1 ou 2, quer dizer que tá certo. E aqui, como isso aqui é aleatório, né? Não tem como saber que vai cair. Eu pensei, tá, quanto mais vezes eu repetir e testar mais vezes, mais chance de realmente eu conseguir confirmar alguma coisa. Não sei se 100 vezes realmente já dá pra ter alguma noção se realmente funciona ou não, né? Poderia colocar mais, poderia colocar 1000, mas não sei. Aqui como é mais um teste mais simples, eu coloquei 100 pra ver se ia funcionar mesmo, tá? Depois eu faço realmente a mesma coisa com o Rio de Janeiro, né? Só que aqui eu tenho que mandar 1, porque 1 que é o Rio de Janeiro, e vejo se sai ou 3 ou 4. Pra Belo Horizonte, mesma coisa, só que Belo Horizonte é 6, já é outro caso aqui, e tem que sair 9 ou 10. E aí depois pros outros eu só sigo essa fórmula aqui. Então depois a gente tem Brasília, que vai ter que dar N mais 5, então Brasília é 2 mais 5 dá mais 3 dá 5. Para Salvador, que é 3 mais 3 dá 6. Para Fortaleza, que é 4 mais 3 dá 7. Para Recife, que é 5 mais 3 dá 8. Para Curitiba, que é 7 mais 3 dá 11. E para Manaus, 8. Mas aqui, na real, aqui é diferente. Agora me liguei, né? 7 mais 3 é 10, não é 11. Por quê? Porque aqui, como tem 2 aeroportos aqui, na real, depois aqui a fórmula vira para N mais 4. Então, 7 mais 4, 11. 8 mais 4, 12. E aí, a gente fecha o teste, porque todos os casos possíveis, ou não, dependendo do que aconteceu aqui, foram testados. Mas desses aeroportos únicos aqui, eles são bem tranquilos mesmo de testar. O problema é esse aqui, que pode dar algum problema. Mas olhando a fórmula aqui do algoritmo, parece que tá tudo certo. Então, é isso aí. Alguns métodos de teste do JUnit que a gente fez no nosso projeto. E é isso aí. Agora, só para complementar mesmo, que eu esqueci de uma parte importante, que era simplesmente vir aqui e testar agora, executar os testes e ver o que acontece. E aí passa tudo tranquilamente aqui. Então quer dizer que tá tudo funcionando de acordo com os testes executados. Muito obrigado então por ter assistido tudo isso, né? Foi um baita de um tempo aí que a gente levou, mas acho que deu pra ter uma boa ideia de como funciona o projeto e o que a gente fez aí durante esse tempo. Então é isso aí, obrigado, tchau, tchau.